Boa noite, Igreja Paz do Senhor, amém? Nós hoje vamos trabalhar em cima do livro de Lucas. O capítulo é o capítulo 8, os versículos são do 43 ao 48, né? E nós vamos falar em cima dos versículos que está escrito na filha de Jairo, a mulher que tinha o fluxo de sangue. Nós vamos falar sobre a mulher que tinha o fluxo de sangue. E ela está no versículo 43. Vou ler para a igreja. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os seus médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. É lindo esse texto, né? O texto todo é muito bonito. O milagre também sobre a filha de Jairo é muito bonito, mas eu foquei nessa mulher que tinha o fluxo de sangue. E ela nos dá uma lição, né? Na época de Jesus era cumprida a lei de Moisés, né? Por quê? Porque o povo veio da escravidão. Eles trabalhavam, né, sem nenhuma, eles só tinham a regra do trabalho, eles não tinham regras, né, nem para comida, nem para comportamento, nem para costumes, eles não tinham regras, né. Então, quando Deus tirou eles do Egito, Deus determinou, né, várias leis e regras para eles, né, e para que aquele povo fosse preservado. E uma dessas regras era justamente qual? Era a regra do afastamento do convívio com outras pessoas. Por quê? Para que uma pessoa contaminada não contaminasse outras pessoas. Isso lembra vocês de alguma coisa agora, nesse momento? Então, o que Deus fazia? Mandava que fosse isolada aquelas pessoas. Para quê? Para não passar a doença para os outros, né? Então, era o caso da lepra, era o caso de várias doenças que a ciência naquele momento não sabia, né, alcançar, não sabia curar. Então, esse relato, nesse relato, essa mulher já havia feito de tudo. Ela já havia procurado os médicos da época e não tinha conseguido se curar. E ela, numa atitude de fé, ela pensa: se eu apenas tocá-lo, se eu apenas tocá-lo na ponta da veste dele, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Eu só vou chegar lá, vou de gatinho pegar, tocar na ponta da veste dele. Ninguém no local vai saber que eu tô doente. Porque se soubessem, ela ia ser apedrejada, porque não podia mesmo, era a pena de morte, caso ela fosse, né, contaminar outras pessoas. E ela tocou no Senhor Jesus. E ele parou e disse que dele havia saído força, vitalidade, que é o sinônimo de virtude, né? Há muito tempo eu fiquei focada nessa. Saiu virtude, saiu poder de cura. Ele foi tocado, saiu dele esse poder de cura, diferente das outras pessoas das quais ele tinha curado. Foi o poder da fé dela que fez com que ele fosse tocado, fosse tirado dele aquilo. E ele, Jesus, disse isso numa situação em que havia aglomeração. Lembra isso vocês alguma coisa? E o povo queria tocá-lo, também para receber os seus milagres. Tinha muita gente tocando no Senhor, não era só ela.
Ele estava no meio de um tumulto, as pessoas queriam tocá-lo para receber as suas curas. Mas ela foi diferente, ela tocou o Senhor de modo diferente, a ponto de sair poder dele e curá-la, né? Apenas aquela mulher frágil, debilitada pela doença, tirou do Senhor vitalidade para a sua cura. Mas por que ela? O que ela tinha? Por que ela conseguiu isso do Senhor? Conseguiu tirar isso do Senhor? Porque ela tinha certeza de que ela apenas tocá-lo, ela seria curada. Se ela tocasse a orla das suas vestes, ela não queria aparecer, ela queria só tocar na orla das vestes dele. Ninguém iria saber, ninguém iria ver. Ela ia pegar o que era dela e ó, sair de fininho. Era só isso que ela queria. Porque ela tinha certeza de que se ela fosse lá e tocasse na veste dele, ela seria curada. Mas o Senhor fez questão, né, de falar: quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Quem foi que de mim, porque de mim saiu virtude? E ela foi, né, tremendo, com medo, aos pés do Senhor e se identificou e contou o porquê que ela tinha tocado ele e que ela estava curada. O Senhor ficou muito feliz com a fé que ela teve nele, porque foi uma fé diferente da fé dos outros. Os outros não estavam se arriscando em nada, os outros simplesmente queriam só a cura. Mas ela se arriscou, ela sentiu no coração dela que ela estava se arriscando para fazer aquilo. E o Senhor fez questão de exaltá-la ali naquele meio, naquela aglomeração, naquele meio de muita gente, o Senhor fez questão de exaltá-la. E no versículo 48 ele fala uma coisa muito interessante. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Há quantos anos aquela mulher estava fora do convívio social dela, fora da família? Há quantos anos aquela mulher não era abraçada? Há quantos anos ninguém dirigia a palavra para ela? Há quantos anos aquela pessoa estava isolada? E o Senhor diz para ela: vai em paz. Acabou isso tudo. Ela ganhou muito mais do que só a cura dela. Ela ganhou salvação. O Senhor diz aqui claramente: a tua fé te salvou. Porque muito mais do que nós queremos nesse momento agora, de fazer com que as nossas necessidades sejam atendidas, nós temos uma necessidade muito maior, que é a nossa salvação. E quando o Senhor vê que tudo que nós temos, nós depositamos aos pés dele, todas as nossas necessidades, todas as nossas alegrias, toda a nossa vida, quando a gente deposita tudo aos pés do Senhor, ele nos dá em retorno, né, a salvação, porque nós honramos, e o Senhor honra aquele que o honra, né? Então, eu quero deixar aqui mais um versículo para a igreja, né, que está em Apocalipse 5,13, que é: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que dizem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso amado Espírito Santo que está aqui na terra. Vamos tocar no Senhor Jesus. Eu peço à igreja que toque no Senhor. Peço à igreja que ore no seu quarto, sem soar trombetas. Mas ore e peça ao Senhor. Peça ao Senhor aquilo que vocês estão necessitando de fato, porque Ele é o nosso ajudador. Mas essa mulher existia um significado para que ela fosse curada.
né? Então, procure os propósitos do Senhor na sua vida. Ore ao Senhor pedindo, mas não só um pedido de atendimento de necessidades, mas que o propósito da vida, da sua vida, né, seja atendido, seja cumprido na sua vida. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, desejando que essa mensagem alcance os corações e que foi muito boa para mim, né? Quando eu acordei pela manhã, o Senhor me deu essa mensagem. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, amém.